Olá, juniores, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos muito bem. Hoje a nossa aula fala sobre perdoar para ser livre. Vocês lembram que na semana passada nós conversamos sobre algumas coisas que nos prendem, né, e nos deixam afastados de Deus? Então, a falta de perdão é uma dessas coisas. A falta de perdão nos separa de Deus, porque Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, não é mesmo? E Ele quer que a gente seja assim com as outras pessoas também. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 até o 35, conta a história de um servo que não quis perdoar. Conta ali, naquela parábola que Jesus contou para os discípulos, que existia um rei que resolveu acertar as contas com um servo que ele tinha. Esse servo lhe devia muito dinheiro. Então o rei mandou chamar ele para que ele tinha que pagar essa dívida. E aí o rei falou com ele que ele teria que pagar, e se ele não pagasse, o rei ia pegar todos os bens dele, a sua família, e ia pegar tudo para ele até que ele pudesse pagar essa dívida. Então, fala ali que esse servo pediu, implorou para o rei perdoar essa dívida dele, né? E o rei teve dó daquele servo e ele resolveu perdoar o seu servo. Olha que era muito dinheiro, mas ele resolveu perdoar o servo. E o servo saiu dali, com certeza, estava bem tranquilo. Nossa, o rei perdoou a minha dívida. Mas conta que no caminho ele encontrou um servo dele. Este servo do rei também tinha servos. E ele encontrou um servo que também devia um dinheiro para ele. Mas era pouco dinheiro perto de tudo aquilo que ele devia para o rei. Mas quando ele viu aquele servo, ele disse assim: você me deve, você tem que pagar. E disse que ele foi muito bruto com o servo e falou: você tem que pagar sua dívida. Se você não tem como pagar, vou colocar você na prisão. E foi o que ele fez, porque o servo não tinha como pagar. Então conta que ele colocou aquele servo na prisão. Mas tinham alguns companheiros ali que viram tudo aquilo, viram como o servo tinha sido perdoado, né, pelo rei, e viram como ele não perdoou o seu conservo. E aí foram contar ao rei o que aquele servo tinha feito. O rei mandou chamar de volta aquele servo lá e falou para ele: como assim? Eu perdoei você de uma dívida tão grande que você tinha comigo. Eu tive misericórdia de você, eu te perdoei. E você não foi capaz de fazer a mesma coisa para o seu conservo? Por que você não perdoou? Porque você não perdoou agora, eu vou cobrar a dívida que você tem comigo. Então, diz que ele prendeu aquele servo. E a parábola termina Jesus falando que com a gente vai ser dessa forma, nós e Deus. Porque Deus perdoou todos os nossos pecados e Ele quer que nós possamos agir da mesma forma com as outras pessoas. Mas assim, não é para perdoar só aqueles que são legais, são os nossos amigos que às vezes fazem uma coisinha ou outra que não nos agrada. Ele quer que a gente perdoe todas as pessoas, porque foi isso que ele fez com a gente. Lá no Salmos 85, no capítulo 85 de Salmos, no versículo 2 diz assim: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A palavra também nos fala várias vezes que o pecado nos separa, esse pecado nos separa de Deus, porque a gente não perdoa como ele nos perdoou. E também fala que a pessoa que não perdoa, ela fica guardando aquele ódio, ela fica guardando aquele rancor da outra pessoa, e isso só faz mal para ela mesma. Quando a gente não perdoa, não é a pessoa que a gente não está perdoando que está ficando mal por causa disso. Somos nós mesmos, porque
nós ficamos sentindo esse sentimento ruim, de ódio, de rancor, não vou perdoar, aquela pessoa me fez muito mal, e isso faz mal pra gente. E o pior, ainda nos deixa afastados de Deus, porque Deus não quer isso, que nós possamos ficar assim tão rancorosos e não perdoar. Já pensou se Deus tivesse feito isso com a gente? Já pensou se ele não perdoasse os nossos pecados, como seria? Nós estaríamos fritos, né? Porque como que seria da gente se nós não perdoássemos os se ele não tivesse nos perdoado, não é mesmo? Então, ele pede para que nós sejamos da mesma forma, que nós possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Aí vocês vão falar assim: "Ah, tia Andréia, mas não é fácil fazer isso não". Eu vou contar um segredinho para vocês, mas só aqui para nós, para que ninguém mais escute. Eu sei bem que não é fácil perdoar quando alguém faz alguma coisa pra gente. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, olha, quando Jesus já veio morar com a gente, não tem como a gente ficar assim sem perdoar. Porque o Espírito Santo vai incomodando e você tem que perdoar aquela pessoa. E sabe que às vezes se você não consegue, pede para Deus ajudar. Vai falando: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, me ajuda. Ora e fala que você perdoa aquela pessoa. E aí você vai ver que você vai começar a se sentir já muito melhor. Porque não é fácil mesmo, às vezes, a gente perdoar as pessoas, alguém que nos fez mal. Não é que a gente vai esquecer de uma hora para outra, ai, perdoei, esqueci, não vou mais nem lembrar. Mas você vai conseguir ficar livre disso. Quando você lembrar, não vai ser mais com tanto ódio, né? Porque aquilo não vai estar ali dentro mais de você. Você vai ter conseguido perdoar aquela pessoa. E isso é muito importante, porque é isso que Deus quer de nós. Nesse mesmo texto que eu falei para vocês, no versículo 21 e 22, o texto começa falando assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É muita coisa, hein? Jesus está mandando a gente perdoar até 70 vezes 7. Às vezes a pessoa fez alguma coisa contra nós estamos tristes, né? Mas Jesus fala, tem que perdoar. E às vezes essa mesma pessoa vai fazer de novo. E Jesus diz, você tem que perdoar. Porque é assim que Deus fez com você. Ele perdoa o seu pecado. E não é assim que a gente conversa sempre? Que Jesus perdoa os nossos pecados e que quando a gente volta a pecar e a gente se arrepende, a gente vai lá, pede perdão para Deus, pede em nome de Jesus, que é o nosso advogado ali com Deus, né? E Deus volta a perdoar os nossos pecados. E eu sou a mesma pessoa. Pequei ontem, posso pecar hoje, e se eu me arrepender de verdade, Deus vai perdoar os meus pecados. Então, é assim que a gente tem que perdoar as pessoas. Vai até ter vezes que a pessoa não vai vir te pedir perdão. Mas mesmo assim, o que Deus quer de nós é que a gente perdoe essas pessoas. Perdoa e pede para Deus te ajudar a perdoar, mesmo que isso seja muito difícil. Porque você não vai ficar guardando aí para você ódio, esse sentimento ruim, prendendo você a isso. Você vai ser livre. A pessoa fez, o problema é dela e Jesus e Deus vai tratar com ela. Eu tô livre, eu perdoei. Então, eu queria que vocês lessem mais um pedacinho, um texto aqui, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, disse assim: Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí, nesse versículo, é que fala pra gente, mesmo que a pessoa não venha te pedir perdão, perdoe, porque você não vai pagar no mesmo que ela te fez. Você não vai pagar fazendo para ela mal porque ela te fez mal. Não.
Se ela te fez mal, vai lá e faz o bem, porque dessa forma você vence o mal. Porque o que o diabo quer é que a gente continue não perdoando a pessoa e ele possa dizer: olha, não perdoa. Olha, Deus, a Andréia, ela não perdoou aquela pessoa que fez isso, ou qualquer um de nós. Mas se a gente perdoa, a gente vence. A gente vence o mal com o bem. E a gente perdoa aquela pessoa e a gente fica bem. Não é mesmo? E é assim que a gente deve ser. E a minha pergunta para vocês nesse finalzinho é: você vai resolver perdoar ou você prefere ficar aí guardando o rancor aí dentro de você? Hein? Fica a pergunta. Pensa bem e ora para Deus e pergunta até: Senhor, tem alguém que eu deixei de perdoar? E aí Deus vai falar no seu coração. E você vai orar e vai pedir perdão para Deus e vai perdoar essa pessoa. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, a nos perdoar. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, o seu amor é tão grande, Senhor, que consegue perdoar a cada um de nós, pecadores que somos, ó Pai. Por isso, Senhor, queremos te pedir, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos feriram, Pai. Senhor, vou falar que não é fácil. Às vezes, perdoar uma pessoa que nos feriu dói bastante e a gente às vezes nem sente vontade de perdoar. Mas nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós queremos fazer aquilo que te agrada e queremos fazer aquilo que nos traz para mais pertinho de ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a perdoar até aqueles que não são nossos amigos. Todos aqueles que nos fizeram mal e que às vezes a gente possa estar sentindo aqui aquele sentimento ruim. Nos ajuda, Senhor, a liberar perdão na vida dessas pessoas, porque assim nós seremos livres, porque no Senhor há liberdade, mas no Senhor há perdão, há amor, e por isso nós queremos ser como Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos guardar neste tempo todo, e que o Senhor fique com cada um, Senhor, dos juniores, das suas famílias, e cada um que estiver vendo essa aula, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Muito bem. Até a próxima. Um grande beijo.